Fala galera, bem-vindo a mais um Alcance Jovem Podcast. A gente está muito feliz de estar com vocês e hoje a gente está fazendo de uma maneira diferente, uma mesa preparada com muitos irmãos, somos em quase 300 aqui. Dá um oi galera! Uhul! Glória a Deus, mas a nossa maior felicidade além de sentar na mesa é poder dizer que a gente está tão honrado e feliz de estar com o pastor Tomás. Obrigado pastor Tomás, está aqui com a gente, podendo nos abençoar. E pastor Tomás é pastor na Alcance Curitiba, ele é pastor de pastores, significa que ele pastoreia os nossos pais espirituais e a gente está realmente muito agraciado por ele estar aqui com a gente. E hoje a gente vai querer ouvir muito ele. E nós estamos com uma temática no Alcance Jovem, uma temática chamada Mesa do Rei, nós estamos encerrando ela com uma chave de ouro. E eu queria fazer um recorrido, pastor, de algumas mensagens que a gente teve, só o tema da mensagem e fazer algumas perguntas para o senhor. Claro. O pastor Marcelo Neves, ele começou falando sobre amigos que nos trazem para perto de Jesus. Aquela história dos amigos que abrem o telhado e descem o paralítico, né? E ele falou sobre isso, de nós sentarmos à mesa do Senhor com amigos que nos trazem para perto de Jesus. E eu queria perguntar para o senhor hoje, alguma experiência que o senhor teve ou algum ensinamento a respeito disso, que o senhor possa nos ensinar de algum amigo que num momento difícil sentou na mesa e te trouxe mais perto de Jesus, e também o quanto é importante a gente se sentar com esses amigos que nos trazem perto de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom estar com vocês, ver todas essas mesas bonitas, né? E diga para a pessoa ao seu lado, sabia que eu sei bonito? Amém. Eu creio que, na verdade, o povo de Deus é bonito. Quem viu e quem vê, né? Porque antes não era tão bonito. Mas eu creio que pela graça de Deus estamos à mesa, não apenas aqui, mas estamos na presença dEle. E na presença dEle tudo se transforma. Uau, essa pergunta é difícil, porque já sentei à mesa com muitas pessoas, amigas, pessoas preciosas. Algumas dessas pessoas já estão sentadas com Jesus na glória. É verdade, pessoas que eram muito próximas, como o pastor Francisco, pastor Miguel, outros que a gente andou muitos anos com eles. Mas eu lembro, eu vou pegar um momento quando Deus usou amigos para falar dentro da minha vida. Quando sabe que a Bíblia diz que existe amigo mais achegado do que irmão? Então, e também diz que o verdadeiro amigo é como ferro que afia ferro. O verdadeiro amigo, ele não vai esconder o ouro, ele vai falar aquilo que é necessário falar. E eu me lembro de uma vez que três ou quatro, me lembro, faz muitos anos, que a gente morava no norte do Paraná, e eles moravam numa cidade, 1 hora mais ou menos de longe. E uma tarde, esses amigos chegaram. Fiquei tão feliz. E, na verdade, não era uma mesa, mas era um Fusca. Já tinha uns 4 deles, acho que dentro, e eles pediram para eu entrar também. E eu queria convidá-los para dentro de casa, a gente tomar um café, alguma coisa, né? Mas eles falaram, não, irmão, entra aqui. Eram meus amigos, mas eu percebi pelo jeito que me falaram que eu ia levar chumbo, aí ele ia levar alguma bronca, alguma coisa naquela hora. E não entendi, mas eu entrei, sentei. E eles começaram a falar comigo, eu disse, Tomás, você está ganhando o mundo das tripas ao coração, tem culto de noite, culto de meio-dia, e culto para cá, culto para lá, e ganhando vidas para Jesus, mas está perdendo os seus filhos. Essa palavra doeu muito. E eles disseram, nós moramos em tal lugar, 1 hora como eu falei, 1 hora de carro, e eles estavam sabendo coisas que eu não estava sabendo, como alguns filhos estavam indo nos boatinhos, estavam indo não sei o quê, eu não sabia nada disso.
E eles foram falando, mas que umas 2 horas falaram comigo. Já estava escuro, o sol estava se pondo, né? Nem entraram em casa. Enfim, foram embora, eu dei tchau. Eu entrei em casa, abri a porta, a minha filha mais velha estava na sala. Peguei ela pela mão, levei lá no quarto. Me ajoelhei ao lado da cama, pedi que ela subisse na cama, segurando a mão dela. Comecei a chorar, eu disse: filha, você sabe que papai ama vocês, nós temos 5 filhos. Você sabe que papai ama vocês. E abraço, beijo. E quando necessário, faço um investimento na poupança também. Mas eu tenho sido um pai ausente. Eu tenho corrido atrás de almas e esqueci que temos almas aqui em casa. E daquele dia em diante, Deus mudou tudo. Aquela filha hoje é pastora. Uau, glória a Deus. Todos eles são pastores. Temos 5 filhos, todos estão no ministério. Mas foi pela pura graça de Deus. Então, essa mesa foi diferente, na forma de um Fusca. Mas sentado com meus amigos a essa mesa, Deus falou profundamente no meu coração. Maravilhoso, né, pastor, de como os amigos, eles nos afiam mesmo, como o senhor disse, de ter amigos que te trazem mais perto de Jesus para olhar para você e falar: você estava tendo um resultado incrível, ganhando um monte de alma, mas falando assim: Tomás, não vai valer a pena isso aí se tua casa não tiver organizada. Eu amo isso. Eu tenho amigos assim também. E eu gosto de andar com estes, porque aqueles que só me agradam ou só me elogiam, eles não me edificam, né? Porque eles não estão me afiando. Mas quando tem um amigo verdadeiro e a gente encontra esse lugar de vulnerabilidade, né? Sim. Comunidade espiritual, que você pode ser verdadeiro um com o outro. Eu gosto de dizer que toda vez que a gente vai resolver um conflito, nunca é um diácono falando com um membro, um liderado, um líder de célula falando com um liderado, é um irmão conversando com um irmão, né? E se a gente tiver o coração, a gente vai ser redimido naquele momento lá. Que bênção, meu pastor. Eu gosto de outra mensagem também que a gente ministrou a respeito da intimidade da mesa. Amém. E na intimidade da mesa é um lugar onde gera vida. A intimidade é um lugar que gera vida, né? Um marido e uma mulher, uma esposa, para gerar uma vida precisam ter intimidade. E eu gosto muito da história de Lázaro, que ele tem uma amizade com Jesus, mas ele vai num nível de intimidade mais profundo, né? E ele acaba morrendo e ele conhece um Jesus que ele não conhecia, que traz vida, que ressuscita mortos. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para o Alcance Jovem e perguntei assim: e aí, vocês já participaram alguma vez de uma celebração de uma ressurreição? E ninguém tinha tido essa experiência. Mas eu queria que o senhor contasse a conversão do seu avô e a circunstância e as festas de ressurreição que seu avô participou. Amém. Que bom. Este meu avô é o pai da minha mãe. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas isso é muito tempo, 100 e poucos anos atrás. Ele não era convertido, a família inteira era católica, bem carola, né? Então, e eles trabalhavam com madeira lá no norte dos Estados Unidos, no noroeste. Acho que tinha uma serraria. Ele estudou para ser padre, ele era seminarista, mas ele adoeceu. Ele ficou, não sei se 8, 9 meses acamado. Chamaram os melhores médicos da França, porque era uma família francesa, e chamaram estes médicos e vieram, examinaram, e um certo dia, estes médicos, depois de examiná-lo, disseram para a família: pode chamar os vizinhos e os parentes, porque está entrando em óbito, vai começar o velório agora. E agora, eu tenho uma irmã que mora aqui em Curitiba, no Tarumã, que ela achou pela internet um recorte de jornal, de uma revista, de 100 e poucos anos atrás. Não tinha internet naquela época, claro, mas tinha revista. E alguém achou este recorte e publicou pela internet. Era meu avô, o depoimento dele.
E uau! E ela mandou para mim, fiquei tão feliz, eu tenho aqui no meu celular. Então, neste depoimento, ele está dizendo como estava deitado e ele usou este termo, a mortandade estava tomando conta dele pelas costas, passando por cima, seus olhos fecharam e ele estava sucumbindo realmente ao óbito. Mas diz que naquela hora, ele viu Jesus chegar ao pé da cama dele, ou do lugar onde estava. Diz que os olhos de Jesus eram como chamas de fogo. Diz que ele tocou nele, e naquele momento ele foi totalmente curado e ressuscitado. Glória a Deus. E ele, de fato, foi ressuscitado, mas ao invés de ser padre, ele se tornou pastor. Porque este encontro com Deus foi tão profundo que ele conheceu o Evangelho, entregou a vida a Jesus e graças a Deus ele casou-se, senão a gente não estaria aqui. E teve 5 filhos, mas Deus usou para abrir muitas igrejas. Tinha um ministério mais ou menos evangelístico, apostólico, e foi abrindo várias igrejas. E nessas igrejas tinha pessoas carentes, como em todo lugar, e pessoas possessas, mesmo no pleno culto, os demônios eram expulsos e a pessoa era liberta, coisa maravilhosa, né? E chamaram ele para ir na casa de umas pessoas que a pessoa tinha falecido já. E a minha mãe me conta que acho que eram 4 ou 5 pessoas que ele teve o privilégio de levantar dos mortos. Uau. Assim como Deus fez com ele, Deus fez através dele. Uau. Eu quero dizer uma coisa para você: se Deus fez algo na tua vida, Ele pode te usar para fazer a mesma coisa. Aleluia. Na vida de outros. Então, essa celebração, eu não estava lá para ver isso, mas eu não duvido que tinha muita celebração. Aleluia, isso mesmo que o pastor falou, era o que eu ia engatar, né, pastor? Porque o seu avô passou por uma experiência que foi um deserto muito grande para ele, e Deus fez desse deserto dele se transformar num oásis, né, uma fonte que jorrasse água viva, e ele foi usado naquilo. E às vezes a gente não percebe, mas Deus nos coloca em processos para que a gente possa usar as outras pessoas da mesma maneira que Deus nos transformou para fazer, né, pastor? Amém. O senhor fica à vontade, se quiser entregar palavras proféticas também. Aqui, se estiver de cima, eu não quero segurá-lo. Eu pensei em falar antes de subir, eu falei, vou falar para ele, mas fica à vontade, essa casa é sua, esses são seus filhos. Pastor, a gente fala sobre milagres muito grandes, né? Por exemplo, uma ressurreição de mortos, mas eu não sei o que o senhor acha, mas às vezes eu penso que o milagre mais incrível é a transformação da vida de uma pessoa. Com certeza. O senhor tem alguma história nessa experiência, quando a gente fala experiência da mesa, a gente fala dos relacionamentos, né? De alguém que passou pela vida do senhor e que alguém falou meio assim, não, essa pessoa não tem jeito, esquece ela. E o Espírito Santo colocou no coração dizendo assim, não, tem jeito sim. E você viu a transformação acontecer? Sim. Acho que várias pessoas provavelmente, mas eu me lembro de 2 pessoas na hora agora. Um deles o nome dele era Romão, e ele não conhecia Jesus. Ele tinha cirrose do fígado, de tanto beber, ele bebia álcool puro, e ele estava desenganado, mas ele escutando o Evangelho, conhecendo Jesus, não só entregou a vida a Jesus, foi transformado, mas foi curado. Aleluia. Foi curado, foi liberto pelo poder de Deus, né? E eu conheço outra pessoa que a gente conheceu aqui no norte do Paraná, em Apucarana, que a gente morou 15 anos, e o nome dele era João Martins. Ele trabalhava no frigorífico e ele era conhecido na cidade como o bêbado da cidade. E se encontrava pelas manhãs na sarjeta. E ele era conhecido assim, era o tal do bêbado da cidade. E ele não tinha família, era só ele, uma vida totalmente descartada pelos outros, desenganado. Mas ele também veio.
escutou a palavra. Eu lembro que a gente orou com ele muitas vezes. Ele vinha muitas vezes e voltava de novo para a sarjeta, voltava para a garrafa. E isto foi. Mas uma noite, numa reunião, algo Deus fez tão profundamente na vida dele, que ele foi totalmente liberto. Totalmente liberto. E o bêbado da cidade foi salvo, foi liberto, casou-se, teve filhos e tinha um coração de servo. Se precisava fazer alguma coisa, ele estava na fila para ajudar a fazer aquilo. E eu me lembro dessas pessoas. Que maravilhosas histórias, né? O Espírito Santo funciona e ele é poderoso para transformar a nossa vida. Pastor, nesse assunto, né, a gente teve uma das mensagens chamada Uma Mesa Preparada no Deserto, com base no Salmo, se eu não me engano, 78, que os israelitas perguntaram, por acaso poderia Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E a gente trouxe a ideia de que nas nossas dificuldades, nossos momentos de escassez, Deus prepara uma mesa e Ele traz a salvação no sentido de, Ele diz, não é o seu final, não é a sua morte, eu estou aqui, eu sou o Senhor que te sustenta ainda nesse deserto. E toda vez que eu penso nessa história, eu lembro da história do Senhor, talvez alguns ouviram, mas eu não me canso de ouvir essa história, de quando o Senhor foi para o México fazer missões. Sim. 2 dos seus filhos nasceram lá. E você encontrou um brasileiro lá no México, que disse a você para ir ao Brasil. Sim. Né? Eu não sei se foi no México ou nos Estados Unidos, mas eu queria que o senhor contasse a história de como o senhor chegou de navio aqui e o que aconteceu quando o senhor chegou e qual foi a mesa que Deus preparou nesse deserto. Uau! Só isso. Então, gente, eu creio que Deus é tremendo. Quantos creem que Deus tem um plano para a tua vida? Eu não tenho dúvida. E às vezes começa bem cedinho. Quantos de vocês já foram criança? Quando eu tinha 7 anos de idade, Deus me mostrou de repente uma visão do Brasil. Eu não conhecia nada do Brasil. Deus me mostrou o mapa da América do Sul e o Brasil destacado. Eu tinha 7 aninhos, mas eu sabia que Deus estava chamando. Deus estava puxando meu coração na direção do Brasil. Passaram muitos tempos e Deus começou a falar outra coisa também, dizendo que iríamos para o México e que seria uma preparação, um tempo preparatório para depois ir para o Brasil. E, de fato, a gente morou 3 anos no México e era um lugar muito pobre, muito pobre. As pessoas viviam em casa de tipo sapé, né? Mas Deus abençoou, a gente aprendeu muita coisa. Mas um dia eu estava visitando um colega, um pastor também, que eu dificilmente me encontrava com ele. E outra pessoa estava visitando também. Essa outra pessoa era do Brasil, mas estava, por acaso, visitando também este pastor. E a gente começou a bater um papo, assim, tal, e eu falando do México, ele falando do Brasil. E quanto mais a gente falava, o Brasil ficou ganhando, de 10-0 na conversa. O meu coração começou a se encher, assim, com algo diferente. E eu tive que me afastar da mesa, era a mesa mesmo, eu tive que me afastar da mesa e ir lá na capela que tinha ali perto da casa desse pastor, e me ajoelhei e clamei: Senhor, o Senhor nos chamou aqui no México e tal, esta coisa do Brasil. Estava quase esquecendo do chamado original que era o Brasil. Mas disse: Senhor, tira de mim essa coisa do Brasil, mas se é do Senhor, então que aquilo me vença, que eu não possa pensar mais outra coisa. Dito e feito. Então, Deus trouxe algo muito precioso e usando daquele irmão do Brasil que eu nem conhecia, naquele dia, Deus renovou a visão. E dentro de poucos meses a gente estava embarcando no navio para vir para o Brasil. Navio. É que o avião era mais caro na época, o navio era mais barato, Navio meu cargueiro, então por isso que era mais barato. Mas a gente não tinha visto
para morar aqui, no passaporte, nem passaporte não tinha, porque no México não exigia passaporte. A gente não tinha dinheiro da passagem, um monte de coisa a gente não tinha, né? Mas Deus preparou tudo. Dentro de 15 dias, 2 semanas, Deus nos deu visto de permanência. Uau. Deus nos deu dinheiro da passagem no último momento do último dia. A mesa que Deus fez no deserto. Exato. Deus preparou tudo. E a gente se viu, eu, minha esposa, 2 criancinhas praticamente de fraldas, vindo para o Brasil. A minha esposa disse que levou uns 15 dias a viagem de navio, e nós chegamos em Santos. Eu escolhi Santos porque eu não sabia onde, o Brasil é grande. Então, Senhor, onde no Brasil? Quem já fez aquela oração que você, Senhor, e daí? E Deus responde, e daí? Então, eu acho que eu coloquei meu dedo no mapa e disse, Santos, tá bom, então vamos para Santos. Eu não sabia onde. Senti que era no sul do Brasil. E a gente chegou em Santos, dia 5 de novembro de 1965. Já faz uns dias. Nós desembarcamos e tinha um toldo. E estava chovendo muito lá fora. Mas ele estava debaixo daquele toldo, todo mundo saiu, foi embora, ficou só eu, minha esposa, as crianças, as malas e mais ninguém. De repente apareceram 3 homens e foram andando na nossa direção e falaram, Tomás e Lissa, sim, bem-vindos ao Brasil, irmãos. Nunca vi na minha vida essas pessoas. Eu perguntei, e daí, irmãos, como que vocês estão sabendo que a gente chegou e os nossos nomes e tudo? Não, é que a tua mãe tem uma amiga que mora em outra cidade, que de vez em quando se fala. E ela, um dia, falando com tua mãe, perguntou, e o Tomás e Lissa lá no México e tal? Não, eles estão indo para o Brasil. Brasil? Aonde? Santos. Interessante, a nossa igreja tem missionários em Santos. Então, ela se comunicou com o pessoal da igreja, eles mandaram um telegrama e esses irmãos nos encontraram. Então, até aí, muitos milagres. Eu passei por cima de vários, porque o tempo não permite. Mas, tudo bem. No outro dia, aliás, naquele mesmo dia, um irmão, aquele irmão que eu conheci no México, ele tinha retornado para o Brasil. E ele tinha deixado comigo o endereço dele em Londrina. E eu mandei uma correspondência na viagem, um cartão postal. Mandei para ele no endereço de Londrina. Eu não sabia que ele não morava mais em Londrina. Ele tinha se mudado para Curitiba. Ele estava, por acaso, diga comigo, Jesusidência. Jesusidência. Não é coincidência, é Jesusidência. Então, ele estava passando por acaso em Londrina. E o pastor lá em Londrina, que compartilhava da mesma caixa postal antes com ele, disse, chegou uma coisa para você. Ah, é? Ele leu, aquele casal que eu conheci lá no México, estão chegando hoje. Então, ele varou a noite, tinha uma Kombi velha, aquela Kombi 62, ele varou a noite, chegou no outro dia em Santos, no porto, e acho que nem navio estava mais, e ele andando para cima e para baixo naquelas ruas de Santos, que já era uma cidade grande, pensando, o que eu vou fazer, porque vim, e ele viu uma moça varrendo em frente da casa dela. Ele parou o carro, perguntou, vocês mudaram para cá? E ela disse, irmão, sim, faz 3 meses que a gente mudou para essa casa aqui. E o irmão, o que está fazendo aqui? Ele diz, não, eu vim porque chegou um casal ontem, mas eu me desencontrei com eles, cheguei só hoje, fiquei sabendo. E de que jeito que são eles? Ele é meio alto, tem pé grande, tem 2 crianças. E ela falou, estão aqui em casa.
Ela vai rir em frente da casa dela uns 5, 10 minutos, quem sabe, por dia, e não sei se era todo dia. Bem na hora que ele passou. Sem ele saber que morava ali, nada. Mas daí a gente embarcou na Kombi e nos viemos para Curitiba. E então, eu podia ir mais longe, mas eu vou parar aqui. Diga comigo, nosso Deus é um Deus de milagre. É um Deus de milagre. Mas ele já parou. Não. Diga comigo, ele continua fazendo. Ele continua fazendo. Muitos milagres. Faz assim, muitos milagres. Muitos milagres. Então eu contei um pouquinho. Obrigado, pastor, por compartilhar mais uma vez com a gente essa história. Eu gostaria de perguntar para o senhor, agora vai ser um discipulado, eu e o senhor. Eu vou ser discipulado pelo senhor, que eu estou gostando muito dessa conversa. Quando a gente está em casa, por exemplo, às vezes os pais não são convertidos, ou eles são convertidos, mas eles não encontraram Jesus ainda da maneira que eles poderiam para ensinar os filhos, ou talvez um cônjuge que está com fome e sede de Jesus, mas encontra dificuldades, lutas em casa. Como o senhor acha que nós poderíamos preparar uma mesa no sentido de preparar, sabe, esse ambiente de encontro nas nossas casas, para que a gente pudesse servir esse alimento que transforma, que é Jesus? Mas deixa eu perguntar de uma maneira mais clara. Eu, por exemplo, a Maressa é muito mais santa do que eu. Como poderia eu, quando a gente não está de acordo com alguma coisa, a gente não concorda com alguma coisa, como eu poderia ter, qual a atitude que eu poderia ter no meu coração para conseguir preparar essa mesa e ter um momento de reconciliação com a minha esposa, ou talvez com um pai ou com um irmão dentro da minha casa? Eu creio o seguinte, eu creio que uma substância sólida não se mistura muito facilmente com outra substância sólida. Mas se você quebrar essa substância, ou as duas, é muito mais fácil você misturar. E eu creio que quando acontece assim, a gente tem que se esconder em Deus. Senhor, quebra-me, Senhor. Quebra, Senhor. Quebranta meu coração. E bem perto do coração do Senhor, o amor dele começa a tomar conta da gente. E quando a gente está quebrantado, quando sabe que o coração quebrantado não reclama seus direitos. Não reclama seus direitos. Não. Uau. Um coração quebrantado não se zanga, não se irrita. É tão diferente. Então, quando você senta à mesa com sua querida bondosa, ou os pais, ou quem quer que seja, você não está ali em oposição, ou você não está ali requerendo os seus direitos, dizendo, eu que estou certo, né? Não, você está ali quebrantado, deixando fluir o amor de Deus. É muito difícil alguém se opor ao amor de Deus. É muito difícil. Eu vejo que isto conquista corações. Isto porque a pessoa não vai perceber uma resistência, uma oposição em você. A pessoa vai perceber que você ama de verdade. Você ama de fato. E isto vai conquistar espaço. Uau! Geralmente a gente pede para Deus mudar o outro, né? Deus, quebranta o coração dele, quebranta o coração dela, mas o que o Senhor está nos ensinando Deus, quebranta o meu coração, que o meu coração quebrantado vai poder demonstrar qual é a cultura dessa mesa. E a gente gosta de dizer nessa mensagem Mesa do Rei, de que para que Deus reconciliasse o mundo com ele, para que ele trouxesse a reconciliação da mesa, ele entregou um filho maduro como alimento. E se a gente sentar às mesas dispostos a sermos consumidos, dispostos a sermos cortados, quebrantados,
é o coração de Jesus de levantar aquela taça e dizer: esse é o meu sangue, sou eu, essa uva esmagada. É isso aqui que é o símbolo da nova aliança, né? Amém. Eu acredito que o que eu tento levar na minha casa, na minha vida, e não é fácil, porque se humilhar e se quebrantar vai exigir a morte do eu. Com certeza. Né? Mas eu fico pensando que todas as vezes que eu me reúno em casa ou com os meus irmãos, eu estou celebrando uma festa, a festa do perdão, que começou há 2000 anos atrás, o Yom Kippur de Jesus, e até hoje se sustenta. O senhor tem alguma história para nos compartilhar de alguém que estava chateado com o senhor ou tratando mal o senhor ou amargurado e a sua decisão de se quebrantar transformou essa situação? Alguma vez o senhor lembra de alguma história assim? Provavelmente muitas vezes. Muitas vezes, porque é uma lição que a gente aprende aos poucos, né? Ou às duras penas. Mas eu creio que Deus tem nos ensinado que é bem melhor isso aí. É bem melhor. Eu conheci um irmão muito, muito querido, muito usado por Deus, que teve um desentendimento com a esposa. E ele chegou a orar. Eles fizeram aquela greve de silêncio. Quem já ouviu falar de greve de silêncio? Não falava um com o outro, passava dia. E um dia ele estava orando e disse: Senhor, tu sabes que eu estou com razão. E Deus falou para ele: o que é mais importante, ter razão ou ter relacionamento? E caiu a ficha. Ele foi lá, pediu perdão. Bem, você está com razão. A razão deles estarem unidos no Senhor. Eu tive essa experiência também. Às vezes que eu precisei abrir mão da minha razão e dizer amém. São muitas vezes. Mas eu creio que o que sempre resolve é quando a gente se coloca na mão do Senhor, para Ele tratar o nosso coração. E deixar porque através disto, Deus agindo em você, a pessoa vai perceber. E Deus vai agir na pessoa também. Um coração quebrantado não reclama direitos. Isso. Eu gostei. Não vou mais esquecer dessa frase. Ela é muito melhor que qualquer uma que eu tinha pensado. Pastor, uma das mensagens que a gente trouxe na mesa do rei foi sobre não tentar esconder a nossa nudez com folhas de figueira. Né? O Duca trouxe uma mensagem que falava que deveríamos correr para Deus ao invés de correr de Deus. Sim. Né? E eu imagino Deus, no momento mais difícil na história da criação, naquele momento em Gênesis 3, até depois que o homem ele trai a confiança de Deus, ele rejeita Deus, ele desobedece, Deus ele prepara uma mesa para Adão. Sim. E tira aquelas folhas de figueira de Adão e dá uma vestimenta para ele. Amém. O senhor poderia compartilhar com a gente o coração desse Deus que olha para nós como um pai que olha para um filho e fala: não, você não pode esconder a sua nudez do seu jeito. Eu ouvi uma vez alguém dizer que às vezes a gente esconde nossa nudez com folhas da Bíblia. Às vezes a gente quer esconder nossa nudez com serviço. Sim. A gente quer esconder nossa nudez às vezes com intelectualismo. Vou estudar um monte, ninguém vai perceber que eu tenho isso. Por que Deus não deixa a gente esconder a nossa nudez com folhas de figueira? Por que a gente, o senhor acha, que continua insistindo de correr de Deus e tentar resolver a nossa nudez e não se entregar completamente na mão dele? Olha, eu creio que o mais importante em tudo isso é o coração de Deus, é o coração de Pai. Lá em Lucas, quando fala da genealogia de Jesus, o Pai voltando até chegar em Adão. Em vez de dizer Adão filho de alguém, diz Adão filho de Deus. Eu creio que Deus tem um coração de Pai.
E quando ele fez aquelas vestimentas, provavelmente era peles de um carneiro, um cordeiro, alguma coisa, e substituiu as folhas de figueira. Naquela hora eu vejo que nosso Deus, com o coração do Pai, estava vendo muito mais do que Adão e Eva. Ele estava vendo você. Uau. Ele estava me vendo. E ele não estava procurando, de repente, um carneiro qualquer. Ele estava vendo o seu próprio Filho Jesus. Aleluia. Que na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus seria imolado. E com Jesus, ele cobriria as nossas vidas, as nossas vergonhas, nosso medo. Adão e Eva estavam se escondendo por causa do medo e por desconhecer o coração de Deus. E muita gente desconhece a paternidade de Deus. Muitas pessoas tiveram uma paternidade fajuta, uma paternidade longe daquilo que deveria ser realmente um pai e filho, um relacionamento. Mas Deus é Pai perfeito. E naquela hora ele estava vendo Adão e Eva, ele estava vendo você e a mim. E ele estava vendo Jesus. Com as peles do Cordeiro, ele quer cobrir a nossa vida. Aleluia. E se a gente estiver com medo, muita gente está com medo. Quando a gente estiver realmente sem identidade de filho, muita gente está assim. Ele está chegando, igual o pai do filho pródigo. O filho pródigo, depois de toda aquela temporada no chiqueiro, e voltando tudo, as roupas sujas, rasgadas, mas diz que quando o pai o viu de longe, diz que o pai correu. O povo do Oriente, os pais não correm. Quem corre é o filho. Mas neste caso o pai correu. E ele chegou, abraçou o filho. Não deu outro, ele abraçou. E o filho começou a dizer: pai, eu não sou mais digno de ser seu filho. Eu pequei contra o Senhor e contra Deus. O pai cortou a conversa dele. E diz: este meu filho. Primeira coisa que diz: este meu filho. Estava perdido, foi achado. Estava morto e reviveu. Acho que Deus está querendo fazer isso com você e comigo. Ele quer nos cobrir. Ele quer nos aconchegar ao coração dele. Então, eu creio que aquele dia houve uma festa na mesa. Danças e louvores, gratidão. Aquele filho, acho que estava no céu, de repente. Ele não imaginava, porque ele desconhecia o coração do seu pai. Eu te aconselho, conheça o coração do seu pai. Amém? Uau, é verdade, coração de um pai, né? E para mim é muito gratificante poder sentar na mesa com o Senhor. E talvez eles não sabem, mas eu eventualmente tento lembrar toda semana de mandar uma mensagem para o Senhor dizendo: posso lhe servir em algo, pastor? O senhor precisa de alguma coisa? Porque às vezes, como eles, a gente não teve pais e avós que pudessem economizar tempo falando sobre o coração desse pai que a gente às vezes talvez não conhece, com certeza não conhece o tanto que o Senhor conhece. E meu coração se alegra muito porque se eu pudesse, eu daria 20 anos meus para dar mais 20 para o Senhor pregar mais 20, eu prego menos 20 para o Senhor pregar mais 20, e eu só carregar uma linha do Senhor, que para mim, êxito e relevância não é a quantidade de seguidores numa rede social ou a quantidade de convites que aparece para pregar, mas é quando o Senhor fala: meus 5 filhos servem ao Senhor, e o Senhor tem essas histórias para contar, e a gente percebe Jesus de uma maneira tão clara na vida do Senhor. Eu vou te colocar em maus lençóis. Se você ainda não abraçou o pastor Tomás, saiba que o abraço dele cura de verdade. Então toda vez que você me vê vendo ele na igreja, você vai ver que eu me jogo no braço dele. Meu pastor, uma das coisas que a gente falou também na mesa foi o princípio de Jesus de ter lavado os pés dos discípulos. Amém.
né? Na mesa existe essa restauração. E Jesus, ele se levanta e ele se coloca na posição mais baixa que um servo poderia colocar-se, que é lavar os pés dos discípulos. E quando a gente trouxe isso, uma das coisas que nos causa mais conflito nessa história, às vezes, é que Jesus poderia ter esperado Judas sair da mesa. Mas Jesus nos ensina que o coração de um filho de Deus é lavar os pés até dos que lhe perseguem, né? Dos seus inimigos. E eu queria que o senhor pudesse, olhando essa cena de João capítulo 13, compartilhar conosco quais são as impressões que o senhor tem no coração a respeito do que Jesus fez e como nós podemos fazer o mesmo, porque ele disse, vocês viram o que eu fiz? Façam o mesmo que eu fiz, né? Como o senhor acha que a gente consegue encontrar esse coração de filho, de identidade tão bem resolvida, que Jesus fala, eu sei quem eu sou, que o Pai me confiou tudo nas minhas mãos, então deixa eu tirar a minha túnica, se expõe, e ele coloca a mão na sujeira do outro, né? Que é o discipulado. Amém. Uau. Gente, quando eu vejo João 13 e quando aconteceu isso, eu ainda creio que estamos vendo só a superfície, porque é muito profundo. O amor de Deus é grande demais. E quando Jesus estava olhando para os seus discípulos, ele não estava vendo só eles naquele momento. Isso é importante. Ele estava vendo eles lá adiante. Cada um deles morreu. Foi morto. Menos João. Tentaram matar João. Tentaram, mas não conseguiram. Ele é o único que viveu uma boa velhice, vamos dizer, né? Mas Jesus estava vendo todos eles lá adiante. E eu vejo que quando estava lavando os seus pés, ele estava sabendo, estes pés vão levar o meu amor. Esses pés vão levar as boas novas da minha morte, da minha ressurreição até os confins do mundo conhecido, né, daquela época. E ele estava, porque a Bíblia diz quão preciosos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E ele estava lavando aqueles pés, acho que pensando nisso. E também mostrando que ele os amava totalmente. E o amor, realmente, ele diz, aquilo que eu faço, vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender. E se o mestre de vocês, está fazendo isto, e daí vocês? Gente, eu quero lavar os pés dos discípulos de Jesus. Amém. E eu creio que cada vez mais, eu quero... Uma vez, Deus falou comigo, que eu não deveria nunca recusar um convite de compartilhar o amor de Deus por causa do tamanho da igreja, do grupo que seja. Que a gente prega com muitas pessoas, mas às vezes a gente prega com 5 pessoas, 2 pessoas. Porque Deus ama cada pessoa. Deus quer nos levar a lavar os pés de cada um. Não sei, como eu disse, é muito profundo isso. É verdade. A gente comentou a respeito disso, a humildade que alguém tem para lavar os pés do outro na sujeira, mas também a humildade do outro de colocar os pés na mão de alguém e falar bem assim, eu preciso que alguém me ajude a limpar essa sujeira, né? Porque a gente falou a respeito de discipulado e compartilhar com Deus apenas não é o suficiente. A Bíblia diz que com Deus somos perdoados, mas quando confessamos aos irmãos somos curados. Exatamente. E a gente já viu eu já tive várias experiências e continuo tendo e vivendo tudo isso que a gente está falando, porque quando a gente está na mesa, a gente tem que ter essa humildade para lavar os pés dos nossos irmãos, mas também humildade para colocar os nossos pés sujos na mão de outra pessoa, né? Às vezes, algumas pessoas foram expostas, mas eu gosto sempre de dizer que não é porque você teve uma má experiência que esse princípio não deve ser vivido. Igual alguém que teve uma desilusão amorosa e diz, não, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Não. Você teve 1, ou 2, ou 3, mas talvez a próxima pessoa seja sua futura esposa, seu futuro marido. Exatamente. Então, no discipulado, a gente ter esse coração de
ter a humildade de lavar os pés, mas também deixar que nossos pés sejam lavados. Amém. Né, meu pastor? Que conselho o senhor daria para o pastor Tomás, se o senhor pudesse voltar no tempo e dar um conselho, ou 2 ou 3 conselhos para o Tomás de 20 e poucos anos de idade? Que conselhos o senhor daria hoje para ele, pensando em algumas coisas que o pastor Tomás passou e que o senhor falou assim, se eu voltasse e avisasse ele, eu ia gostar muito que alguém tivesse me dito isso aos meus 20 e poucos anos de idade. O que o senhor gostaria de deixar de conselho? Uau! Na verdade, há alguns anos atrás, talvez uns quase 30 anos atrás, eu fiz uma lista e mandei para um dos nossos filhos, que é pastor, lá em São Francisco da Califórnia. Na época ele era pastor de jovens numa outra igreja, né? Mas eu senti de escrever para ele umas dicas. Por favor, não faça isso, né? Mas faça isso aqui. Mas eram mais do que 2 ou 3 coisas. Não, mas o senhor pode falar. Inclusive, se o senhor tiver essa lista e passar para mim, eu vou ficar muito agradecido. Não, talvez eu consiga te repassar depois. Mas eu diria, entre outras coisas, gaste mais tempo com Jesus. Gaste mais tempo com Jesus. Uma coisa que Deus falou comigo bem no início do nosso ministério, diz que o principal do nosso ministério não seria no púlpito, seria de joelhos, seria na oração. Então, eu ainda vejo isso, Deus chamando a gente para ter mais intimidade com Ele, para ter muito mais intimidade com Ele. E através desta intimidade, Ele vai formando, Ele é o oleiro, a gente é o barro. E Ele vai formando esta argila, este barro, naquilo que Ele quer que seja. Mas tem que estar na mão dEle, tem que estar na presença dEle. Então eu diria para o Tomás de 20 anos, gaste mais tempo na presença do Pai. Gaste mais tempo, ore mais, mergulhe mais na palavra, conheça o Senhor pela sua palavra. E outra coisa que eu diria não procura fazer a coisa sozinho. Aquele versículo, né, que diz, uma andorinha não faz verão. Não, eu não estou na Bíblia. Mas sozinho a gente não vai muito longe. Então, Deus tem me ensinado na passagem dos muitos anos que eu preciso cada vez mais dos irmãos ao meu lado. Sozinho não dá, mas junto com meus irmãos eu faço parte do corpo de Cristo. E então eu valorizo tremendamente o ministério na casa do Senhor. Eu fico tão feliz quando a gente está sentado junto com os pastores, por exemplo, da igreja, com uma reunião do presbitério, coisa assim. Só o fato de estar junto, eu estou sendo ministrado. A pastora Didi não é muito alta. É pequenininha, mas ela tem tanta presença de Deus. Sentando perto dela, já estou sendo ministrado. Então, cada um tem uma participação, uma contribuição. E juntos formam-se o propósito do Senhor. E então, sem nosso irmão, cutuca a pessoa ao seu lado e diga, sem você, eu não vou conseguir. Quem crê isso? Posso acrescentar uma coisa? Ele me perguntou bem no começo se sentisse uma palavra profética. E eu senti bem na hora que a gente chegou, aqui estava ali no cantinho, eu vi a presença do Senhor. Eu vi o lado de Jesus traspassado, ferido com aquela lança do soldado romano. E água e sangue estava saindo. Eu senti como que Deus estivesse, chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. E Ele está dizendo isso para nós hoje. Chega mais perto do meu coração, chega mais perto.
ser abraçado por Ele, sabendo que o lado dele foi ferido, que a vida dele foi derramada. Chegue bem pertinho, deixa que Ele te lave, que Ele te renove. Daí eu senti que Deus falou Salmo 84. Então, no Salmo 84, eu acho bem legal este Salmo, porque fala das pessoas que diz, até os passarinhos acham um ninho perto dos teus altares, né? Andorinha, pardal, tal. Mas diz, Senhor, eu também, o salmista diz, eu também quero isso, quero ficar perto de Ti. Então, Deus está convidando a gente para chegar bem perto dEle, ficar nos braços dEle. Depois que a gente está pertinho do Senhor, sendo tratado, curado, lavado, preparado no Senhor, depois diz, daí o pessoal sai, Salmo 84, daí as pessoas saem da presença dEle, e onde pisam os seus pés, mesmo no deserto, brotam águas. Aleluia. Então eu vejo o seguinte, eu vejo que a gente vai na presença do Senhor para ser saciado por Ele, porque do seu lado saiu água e sangue. Então o rio de Deus nos sacia, nos limpa, nos purifica, nos restaura. Mas depois a gente sai da presença dEle para os lugares áridos. Almas secas, famílias desmoronando, jovens marginalizados, vidas que não têm esperança, mas a gente chega e onde a gente pisa, brota água. Brota água. Deus vai usar a tua vida para trazer a água da vida. Deus vai usar a nossa vida para chegar às pessoas com as maiores dificuldades, a maior secura espiritual. Você vai chegar perto, nós vamos chegar e vai brotar água. E aquelas pessoas vão ter a mesma experiência que você e eu tivemos na presença do Pai. E depois, no Salmo diz, daí eles voltam. Eles voltam de novo na presença do Senhor. Então a gente vai, Deus trata da gente, a gente sai, Deus usa a gente volta. E é um ciclo. Então eu queria deixar isso com vocês, porque eu creio que Deus colocou no meu coração isso para deixar com vocês. Uau, pastor, muito obrigado. Isso é uma palavra... Eu tinha certeza que o senhor tinha uma palavra. Quando ele subiu, eu falei, cara, ele tem uma palavra, eu vou dizer para ele que ele pode falar. Alcance Jovem é a casa do Senhor. Sempre que o senhor quiser, pode ser no sábado, às 4 da tarde, o senhor mandar uma mensagem, Rafa, eu tenho uma palavra, um Alcance Jovem, o senhor pode ter certeza que você pode ministrar. Eu acredito muito nisso. Em Isaías, finalizando essa parte da mesa, em Isaías, uma das repreensões do Senhor para o povo, ele diz que quando ele quisesse repreender ou castigar o povo pela desobediência, ele disse, eu darei meninos por príncipes e tirarei os anciões do vosso meio. Então, todas as vezes que eu percebo uma geração que está ouvindo muito a sua própria geração, alguns jovens chegam para mim e perguntam, falam, Rafa, que livro você está lendo? Que podcast você está ouvindo? Que mensagem você está ouvindo? Eu falo, geralmente eu estou lendo um livro de alguém que já faleceu e estou ouvindo uma pregação de alguém que tem mais de 60 e poucos anos. Porque eu acredito que essa geração tem algo de Deus para entregar hoje, mas é como você termina que fala o que você realmente recebeu e entendeu na mesa, e não como você começa ou como você está. Então, de verdade, pastor, eu estou tão feliz e é um presente o senhor ter estado conosco aqui nesse momento, nessa mesa preparada com os filhos, e todos eles são seus filhos também. Então, o senhor tem bastante gente aí para que o senhor pode contar, não só comigo, e a gente honra aquilo que o senhor carrega. E eu gostaria, já falo aqui ao vivo mesmo, que eu gostaria de fazer uma série de podcasts com o senhor contando as histórias, ensinando a gente os testemunhos e os milagres para mais de quantas horas for preciso. A gente faz várias séries, porque nós precisamos ouvir isso. E nossos filhos, netos e toda a nossa geração precisa ouvir isso. Eu queria que a gente terminasse com o Senhor nos falando
sobre a mesa do rei nas bodas do Cordeiro. Como se o Senhor estivesse dizendo: ei, gente, eu já vi algo a respeito dessa mesa no céu, e nos desse uma palavra de ânimo, como se a gente estivesse correndo e alguns talvez estão um pouco cansados, falando: eu não sei se vale a pena, eu não sei se eu vou dar conta, e de repente você chega do nosso lado assim na corrida e fala: ei, deixa eu te contar como é que é a chegada. Conta pra gente, pastor, como se o Senhor tivesse, qual é a visão que o Senhor tem de chegar lá no céu e recostar a cabeça no peito de Jesus igual fez João, para animar a gente nessa corrida. Amém. Tarefa dura, né? Gente, eu não tenho... A nossa imaginação é grande, né? Mas a Bíblia diz que os olhos não viram, nem os ouvidos viram, nem subiu ainda ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso tem tudo a ver com a mesa das bodas do Cordeiro. Mas eu posso indicar isso através de uma outra história na Bíblia? Com certeza. Quando Davi foi recém-coroado como rei de todo Israel, depois de reinar 7 anos em Judá, ele foi coroado sobre toda a nação. E um dia ele disse: sobrou algum descendente de Saul que não morreu? Porque Saul foi morto na guerra e Jonathan, amigo do Davi, também foi morto. E uma pessoa diz: tem um filho de Jonatas que ainda está vivo. Diz: então chame ele. E foram buscar Mefibosete num lugar longe chamado Lodebar, que mais ou menos seria a última favela das favelas, das comunidades, lá longe. Acharam o rapaz e trouxeram. Ele era aleijado. Ele quando era pequeno, a sua ama caiu e ele caiu, acho que atrapalhou os pés dele, as pernas dele. E então ele, aleijado, ele chegou. E Davi disse para ele: Mefibosete. E ele estava prostrado diante do rei Davi. Ele estava pensando: quem sabe, acho que eu vou morrer agora, porque quando entrava uma nova dinastia, acabava com a raça dos outros. Mas Davi não era desse tipo. Davi disse: Mefibosete, tudo que era do teu avô Saul, do teu pai Jonatas, estou te devolvendo. As terras, os bens, mas eu quero que você fique aqui comigo, na minha casa, na minha mesa. E posso imaginar, um certo dia, todo mundo está à mesa esperando almoçar, Davi com seus filhos, e ninguém se mexe. E Davi está quietinho, ninguém orou, abençoando a comida, está parado ali, esperando. E se ouve lá distante o que é? É Mefibosete puxando de uma perna, até chegar ali. E quando ele coloca os pés debaixo da cama, Davi diz: agora podemos agradecer ao Senhor e nos alimentar. Veja bem, com seus pés embaixo da mesa, ele é igual aos outros. E quando nós estamos debaixo da mesa do Senhor, somos curados, somos recebidos, somos filhos do Rei. Agora vamos remeter isso para frente. Nas bodas do Cordeiro vai ter uma turma que era tão aleijado, tão machucado, tão desenganado, mas hoje são filhos do Rei. Aleluia. E estão sentados aí, não porque merecem, mas porque o amor dele é grande demais. É isso. É isso. Glória a Deus. Obrigado por nos abençoar mais uma vez, meu pastor. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, e que você possa sentar à mesa do Rei, compartilhar da intimidade com esse Rei, mas também com seus irmãos que são a imagem dele. Até a próxima. Deus abençoe você. Valeu, um abraço.